pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem, galera, hoje a gente vai bater um papo de um assunto muito interessante, tá? É sobre as cartas Illuminati. Eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, porque nós vamos fazer um apanhado hoje com outros olhos, né? A gente já ouviu muito falar nessas cartas, de um jogo, né? De RPG que foi criado há muito tempo, mas você já viu muito isso no YouTube, em outros insights e tudo mais, mas hoje a gente vai ver com os olhos que nós temos hoje, né? De realidade do mundo e tudo mais, então vai ser um apanhado bem diferente. É muito difícil, gente, organizar, tá? Essa questão envolvendo as cartas, assim, mas uma carta, o que quando você percebe, uma carta é muito coligada com a outra. Primeiramente, a gente tem que entender como isso aconteceu, como foi formada as cartas, e eu vou explicar isso aqui para você. Peço que você tenha atenção, assistam até o final, porque esse vídeo é muito importante. Nós vamos avaliar as coisas que já aconteceram, né, e o que, e que estão para acontecer relacionados a essas cartas. É importante que todo mundo esteja ligado, que compartilhem esse vídeo, que compartilhem aí nas redes sociais, porque é um assunto de suma importância, né? Primeiramente, a gente tem que entender que essas cartas foram criadas pela empresa SJ Games, né, do Steve Jackson Games. Em 1990, elas já estavam prontas. Porém, ela atrasou o seu lançamento foi um pouco atrasado por alguns acontecimentos. O primeiro acontecimento foi que o FBI, lá em Austin, né, ele invadiu o escritório lá da SJ Games e prendeu todos os arquivos, tudo que estava lá, acusando a empresa de ter hackeado, né, arquivos do FBI, arquivos da CIA e tudo mais. Portanto, se a empresa fez isso ou não, não conseguiu se provar. Mas o que é interessante é que o FBI, na época, o presidente daquela época era o George Bush, né? Então ele mandou invadirem o escritório da SJ Games e prenderam todos os arquivos, e essa empresa do Steve Jackson quase faliu, porém ela entrou na justiça e conseguiu o direito de publicar o jogo, né? A justiça entendeu como que eles não tinham culpa, não tinham hackeado nada, e assim ficou entendido, e acabou que essa empresa ela conseguiu lançar o jogo somente em 1995, mas deixando claro que ele já estava pronto desde 1990. E aí esse jogo falava de alguns acontecimentos concernentes a uma coisa chamada Nova Ordem Mundial e tudo mais. O próprio George Bush, ele citava a Nova Ordem Mundial e tudo mais. Então, ela acabou falando de alguns eventos históricos que realmente ocorreram de forma precisa. É impressionante, né, como isso tem acontecido, como isso aconteceu, e ela prevê coisas que ainda não aconteceram, que estão por vir. Então a gente vai fazer essa análise, né? Então, muita gente vai encarar esse vídeo, isso aí é uma teoria da conspiração. Pessoal, tem que deixar claro aqui, teoria da conspiração é algo que se o cara teoriza, e se não ocorrer é uma teoria. Mas a partir do momento que tudo que estava previsto começa a acontecer, isso deixa de ser teoria da conspiração e passa a ser uma verdadeira conspiração. Ainda que tenha aqueles negacionistas, aqueles céticos, todo mundo tem o direito de ser cético a qualquer assunto. Mas daí, quando você apresenta as provas, né, quando os fatos ocorrem, não tem como ser cético, né? É ser burro. É uma diferença muito grande entre ser cético, ser negacionista e ser idiota. Então, se as cartas previam acontecimentos e eles ocorreram, isso não é teoria da conspiração, isto é conspiração. Nós vivemos sim uma grande conspiração, e esse jogo, essas cartas mostram isso, né? Então vamos lá. Uma das cartas, é porque as cartas elas se entrelaçam de tal maneira e fica até difícil. Eu fiz aqui, ó, um caderno, uma folha inteira para falar um pouquinho sobre isso, e a gente vai avaliar aqui. Pode colocar no comentário aí o que vocês acham, fiquem à vontade, tá? Então o jogo foi criado em 1990, já estava pronto, mas foi lançado somente em 1995 por conta dessas questões jurídicas. A empresa foi indenizada com $50 mil, mais 250 mil de honorários advocatícios, tá? Então tem uma carta chamada, eu vou deixar na descrição também um link de um site, onde ele leva toda essa questão que envolve aí o que aconteceu na justiça e tudo mais. Tem todos os links para vocês avaliarem e verem lá, e verem com certeza que o fato ocorreu. Então vamos lá, essa carta reescrevendo a história, ela engloba muita coisa. Quando a gente vê essa carta, a gente percebe que realmente a história ela foi reescrita
por exemplo, houveram guerras, houveram catástrofes, houveram coisas, e sempre o vencedor é aquele que conta a história da forma que eles queiram, né? E isso perpassa também pela doutrinação nas escolas. Tem uma carta também envolvendo, nós temos, por exemplo, que envolve doutrinação nas escolas. Tem essa carta aí até inclusive eu acho interessante essa carta que vê a professora ali, o quadro, as crianças sentadas, né, sendo idiotizadas ali desde o momento que bota a buchininha das costas e vai para a escola. Eu não estou botando culpa nos professores não, porque os professores também passaram por isso, né? Então, na realidade, os professores, eles passam o que aprenderam, né? Então, na realidade, estou botando culpa em professor, não estou aqui demonizando o professor, é bem diferente. O que eu estou querendo dizer é que as crianças são doutrinadas, essa carta mostra, inclusive você tem ali uma geometria, a geometria esférica ali no quadro, como se fosse um globo, né? Sendo colocado ali no quadro e as crianças sendo idiotizadas desde do momento em que nascem e que vão para a escola. Na realidade, essa carta reescrevendo a história perpassa por várias questões que envolvem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de dinossauros, né? Essa coisa que eles acham hoje em dia um osso, né? Um osso desse tamanho e eles constroem lá um Tiranossauro Rex, né? Bota lá no museu, o pessoal vai lá ver, aplaudir, com um pedacinho de osso desse tamanho eles constroem um Tiranossauro Rex. Então perpassa, por exemplo, pela história de Tartária, que foi apagada da história. Na história recente nós temos várias coisas envolvendo a suposta Guerra Fria. Você vê que Estados Unidos e União Soviética sempre estiveram juntos em tudo, no Tratado da Antártida, na questão espacial, e aí eles contam a história da forma que eles querem contar, que eles montam inclusive essa história, né? Essas coisas provam isso. Outra carta interessante, gente, que envolve a redução populacional. Essa carta engloba várias cartas, né? A redução populacional, que está lá nas Pedras Guias da Geórgia, que é um plano da nova ordem mundial, está lá descrita, né, que eles querem manter a população mundial em 500 milhões, né? E a população só cresce porque é um fenômeno, né? Quanto mais pessoas no mundo, mais pessoas vão e vêm, mas eles têm sim objetivo de redução populacional, e aí você tem várias cartas, né? Que englobam essa questão de redução populacional. Por exemplo, do ataque às Torres Gêmeas em 2001, que já estavam previstos nas cartas desde 1990. Também o ataque ao Pentágono, né, também, que já estava previsto nas cartas desde 1990. Então isso perpassa pelo histórico que isso não é conspiração, né? Conspiração é quando o fato não ocorre. Alguém teoriza alguma coisa e não ocorre. A partir do momento que ocorreu, não é mais teoria. Se já estava previsto que aconteceria e aconteceu, é porque existe uma grande conspiração para isso, né? Que os passos da humanidade estão sendo levados até isso. Isso aí não tem dúvida. O cara pode até negar, mas aí vai ser burrice, não é? Né? Então vamos lá. Desastres combinados, né? Então tem a ver também, essa carta de redução populacional tem a ver com desastres combinados. Há uma diferença entre um desastre natural e um desastre combinado. Então ela faça aqui, ó, tem a carta de epidemias, né, que já houveram várias, sempre tem, né? Isso aí também ao longo da história nós tivemos várias epidemias, né? Então essa carta aqui é interessante, matar pela paz, né? Isso perpassa pela questão de ideologia que eles mesmos criaram ao longo da história, como eu digo, Karl Marx, criador do comunismo, e o Adam Smith, criador da economia liberal, saíram do mesmo lugar, da maçonaria. Então, enquanto isso, as pessoas se matam, né, ao longo da história. Um era de esquerda, outro de direita, as pessoas, socialismo, capitalismo e tal, as pessoas se mataram. Houveram várias guerras ao longo da história, nesse período de suposta Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Eles financiaram guerras em várias partes do mundo, menos em seus territórios, né? Os dois estavam sempre ali, mas financiaram guerras em Cuba, guerra em vários lugares, inclusive da América Latina. Várias pessoas morreram por ideologias que foram criadas de um mesmo lugar, da maçonaria. Então o objetivo era dividir para conquistar, individualizar as pessoas, né? E eles se mantendo sempre no topo da pirâmide de poder. Então, na realidade, você tem o Khmer Vermelho no Camboja, matando gente, atrocidades horríveis, né? Então, financiadas por grupos, a Guerra do Vietnã e tudo mais, né? Os Estados Unidos, inclusive, entrou, né? Então, você tem, assim, ao longo, mas sempre no território dos outros, nunca no deles, né? Então, na realidade, você tem na história você tem vários eventos assim, né? A Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? Então, eles criaram essas divisões num próprio lugar, num único lugar, para poder fazer o gado aí se. Isso tem tudo a ver também, né? Com redução populacional, guerras e tudo mais.
Uma carta interessante, gente, que nos remete ao Brasil, é que essa carta aí, ela diz que quem controlar o Brasil, os recursos naturais, vai ter grande poder. E você vê que o Brasil mesmo entregou todos os recursos naturais. Uma coisa é privatizar a empresa, outra coisa é entregar a riqueza de uma nação nas mãos de corporações internacionais. E foi isso que o Brasil fez, e isso angariou muitos desastres, como no caso da Vale, né? Você tem os desastres Isso são desastres combinados, né? Você tem o desastre de Mariana, o desastre de Brumadinho, né? Pelo fato do Brasil ter entregue as suas riquezas naturais à especulação, às corporações internacionais. Então, quem controlar os recursos brasileiros, ele ter essa carta nos mostra isso. Então, você tem vários acidentes e desastres combinados com isso, né? Você tem também relacionado a isso, redução populacional e desastres combinados, o controle do tempo pelo RAARP, né? E Cham-Traus, essa carta também estava lá, né? O controlar o tempo através de várias medidas, né? Inclusive, eles botam aí satélite, mas na realidade controlar o tempo, né? Criar desastres a partir desse controle do tempo e do clima e tudo mais. Você vê a carta do Cham-Traus, a gente cansa de ver, isso aí é realidade, você vê os aviões aí soltando essas fumaças, isso aí já estava previsto lá nas cartas, né? Tudo que estavam previsto nessas cartas, gente, foi acontecendo de forma impressionante, né? Tá aqui mutilar o gado, né? Mutilar o gado tem a ver também com essa carta de redução populacional. A gente tem aí reuniões, por exemplo, fazer sacrifícios humanos, e a gente tem isso de forma bem evidente, né? Acidentes nucleares, né? São previsões aí que eles fizeram. Óleo, né, no oceano, óleo sendo jogado no oceano, a gente tem isso acontecendo também. As reuniões do Bohemian Grove, né, dos Bilderbergs, né, que acontecem anualmente, e aí lá afirmam que ocorrem orgias, então tem essa carta também prevendo essas reuniões que realmente acontecem. Tem algumas previsões interessantes. Outras coisas os esportes profissionais, né, que estão sob absoluto controle deles, né, que servem aí para entreter e para entretenimento do gado, diz que está sob controle deles. E tem uma previsão da final da Copa do Mundo do Brasil também nas cartas, que é entre o jogo Brasil, Alemanha e Argentina fazendo a final. E ali você vê que, poxa, o engraçado é a camisa, o mais interessante dessa carta é a camisa vermelha e preta, né? Porque a Alemanha, no caso, homenageou aqui o Flamengo, quando esteve lá no Brasil, então homenageou o Flamengo. E assim, quando você vê essa carta naquela época, você fala, que seleção é essa que é preta e vermelha, né? Que estaria na final da Copa ali com essa seleção azul, a gente imagina a Argentina. Mas essa vermelha e preta, e quando você vê a Alemanha realmente utilizar o uniforme vermelho e preto, você vê que eles estão inseridos em todos os campos da sociedade e da vida social. Eu fico imaginando como não tem uma contra a nova ordem mundial, né? Como não existem empresários e líderes religiosos, pelo contrário, tudo que eles fazem com o apoio desses caras, né? Com o objetivo de apoiar esses caras, muitas vezes sem saber, né? Eles estão sendo controlados por uma pirâmide sem saber. Como não existe uma contra a nova ordem mundial, né? Empresários, líderes religiosos aí, famosos, que não trabalhem contra isso aí, né? Eu fico impressionado com isso. Já deveria existir, né? Como que pode um grupo dominar assim todas as esferas da sociedade? É impressionante, né? Então, tá aí, já falei disso. Tá aí agora algumas outras previsões interessantes, né? O presidente Barack Obama, que seria o presidente negro, também estavam nas cartas. Lembrando, gente, que essas cartas eram de 1990, tá? E tá aí a previsão também de Trump como presidente, também estavam nas cartas, né? A questão que envolve o Afeganistão e controle das drogas, da papoula, né? Que é utilizado para a heroína, o controle absoluto sobre aquilo no Afeganistão também. O enforcamento de Saddam Hussein estava previsto nas cartas de 1990. O acidente com a princesa Diane, com a Lady Di, também já estava previsto nas cartas. Sobre essa questão de migração, né? Também já estava prevista nas cartas. E o pessoal sendo contrário àquela questão de nacionalismo, né? Já estava sendo prevista. A agenda liberal já estava sendo prevista também nas cartas. E as cartas também falam de uma Corte Suprema, né? Mas depois eu vou falar disso mais no final. A Corte Suprema Illuminati, aqueles que estão lá na pirâmide, né? No topo da pirâmide. Fala alguns acontecimentos sobre celebridades, a indústria televisiva, né? O controle mental através da televisão e do jornalismo, né?
Então apresentando ali o jornalista de bermuda e de terno em cima, apresentando que eles têm que se apresentar bem para o público, mas eles são controlados, né? Então, agora, algumas coisas, né, que não aconteceram ainda, né, e que estão para acontecer, fala também da indústria farmacêutica e alimentícia, né, que seria responsável por tudo isso. Então, quando você vê essa questão de indústria farmacêutica alimentícia, a gente fala que o flúor colocado na água causa essa dissonância cognitiva, o controle mental das TVs, fazem com que as pessoas, e a mídia, e também a indústria musical, ela causa assim um processo de imbecilização do gado que não consegue enxergar essas coisas. Você vê tudo isso acontecendo, tudo isso já estava previsto, sobre autocontrole, né? De uma forma bem organizada, e as pessoas não conseguem enxergar, estão tão idiotizadas por outras coisas que não conseguem enxergar o fato ocorrendo, né? Isso que é mais impressionante. Há um tempo atrás isso seria impossível as pessoas aceitarem algo assim, mas hoje as pessoas foram tão imbecilizadas que aceitam com grande, né? Agora, algumas coisas que estão para acontecer, né? Eu falei aqui tudo o que já aconteceu e que está acontecendo, segundo esses planos das cartas de 1990. Mas agora eu vou falar um pouco sobre o que há de acontecer, ok? Uma coisa que está nas cartas é a agenda Alien, né? Tem várias cartas que envolvem a agenda Alien, que envolvem o Messias holográfico, né? Essa questão da holografia que está tão avançada, a questão de abdução extraterrestre, tem tudo a ver com a agenda Alien, né? Supostas abduções, a relação dos anjos caídos com os homens, que eu venho citando aqui no canal há muito tempo, né? Os anjos caídos que estão no Monte Hermon e na Antártida, e eles dão o poder aí para os homens, né? E controla os homens. Na própria escritura está lá o Messias dizendo, né, que o Ra-Satã, quando encontrou com ele no monte, disse: tudo a mim foi entregue e eu posso te dar, né? Então esse mundo jaz no maligno, não tem jeito, né? Então, muito legal. Fala também sobre a Arca da Aliança, né? Incrível, nas casas iluminadas estão, e o poder do sionismo, né? O poder dos sionistas, também fala nas cartas. O controle pela força, forças especiais de emergência, como o caso da FEMA e os caixões da FEMA que a gente vem denunciando aí. Fala também sobre o Vaticano está nas cartas também envolvido com todas essas questões. A questão da vinda do anticristo, né? Tudo isso, gente, são coisas, né? E tem também as cartas, o grande desastre final, que pode ter a ver com a inversão do campo magnético, né? Essa questão do desastre final, que será a destruição total, também são coisas que previstas para um futuro próximo. Então, quando você percebe essa carta de 1990 e os acontecimentos, e as coisas que estão para acontecer, você vê que o plano deles está a todo vapor, está funcionando de forma assim, corrida. A nova ordem mundial, todos esses planos que estavam previstos nessas cartas desde 1990 são assustadores realmente. Você vê os eventos acontecerem, você vê as coisas que estão acontecendo e você fica pasmo com o que há de acontecer, né? Com relação aos desastres, você tem, por exemplo, você tem esse relógio, né? Quando fala de desastres combinados, você tem essa questão desse relógio. Pode ter a ver com o relógio de Tóquio, né? E ter desastres combinados. Você pode ter, você teve a questão no Japão de vazamento, né? De nuclear, né? Vazamento nuclear. Você teve os tsunamis, né? No Japão. E esse relógio também pode ter a ver com a Catedral de Notre Dame. Então as cartas, elas são muito, sabe? Elas se misturam, mas ao mesmo tempo, quando você vê os acontecimentos, você fica bastante impressionado, né? Você tem até a questão do Museu do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Da Quinta da Boa Vista pegando fogo também. Então são esses desastres, né? Que são, gente, por incrível que pareça, são combinados, né? São coisas que a gente fica realmente muito achando de forma... Uma irmã, inclusive ela me mandou, foi até o que me inspirou a fazer esse vídeo. Uma irmã me mandou, ela escreve num site, ela fez uma matéria sobre os Illuminati, e ela escreve para um site, ela tem um espaço lá para escrever, escreveu sobre os Illuminati e recebeu esta mensagem na caixa de comentários. Chegou essa mensagem com um convite aí da ordem dos Iluminados, né, do mundo. Chegou esse convite para ela, agradecer minha irmã Gi. Então chegou esse convite para ela aí, ó. Ela fez uma matéria sobre os Illuminati e eles acabaram mandando um convite para ela, dizendo que eles pagam já de cara, se ela quiser entrar para a Irmandade, $550 mil, né?
e eles pagam também, compram um carro de 150 mil dólares, eles dão uma casa na cidade que a pessoa escolher, e aí ela vai ter ali as aulas, se ela quiser ser famosa, se ela quiser ser alguém na vida, né? Eles fazem esse convite aí, fizeram esse convite para a irmã Gi, para você ver que isso é muito grave, né? Eu vou deixar aqui para o final do vídeo uma pessoa muito importante, que ele era, por exemplo, o presidente da nação mais poderosa do mundo, e que ele já previa isso, né? Ele falou num discurso em rede nacional sobre essa questão que envolve os Illuminati, e vocês sabem muito bem qual foi o fim dele. Então vou deixar aqui para o final do vídeo o discurso de John Kennedy, que já falava sobre esse planejamento, sobre essa rede, né, que estava se infiltrando em todas as esferas da sociedade para fazer um controle. E, gente, nós precisamos de uma contra-força, né? Nós conclamamos aí empresários, líderes religiosos, seja lá quem for, que não queira aceitar algo assim, né? Que não queira, que esteja aí de frente, que queira bater de frente uma contra-nova ordem mundial, né? Eu sei que já existe isso, eu sei que já existe pessoas se organizando para fazer uma contra-nova ordem mundial, então eu penso que seria uma forma de resistir, né? Eu penso que seria uma forma de reagir, não ficar apenas parado. Eu sei que todos esses acontecimentos, é apocalíptico, não tem jeito, não sei o que, mas olha, enquanto a gente ficar aceitando esse tipo de coisa, nós estamos coniventes, né? Então, na realidade, a gente sabe que é bíblico, que existe tudo isso, que isso vai acontecer, mas é preciso uma contra-força contra isso. Então, se a gente for conivente, a gente está sendo igual a eles, nós estamos nos igualando a eles, e isso nós não queremos, né? Então, conclamamos aí a todos que a gente se organize em uma nova ordem mundial, um processo contra Illuminati, contra isso aí, que a gente não pode ficar calado, sendo levado como gado aí para onde eles querem, né? E os acontecimentos, tragédias, pessoas morrendo e tudo mais, isso é um absurdo, né? Então, fiquem aí com o discurso do John Kennedy, pouco antes da sua morte, ele denunciando aí tudo isso que estava acontecendo, esses caras que estavam se filtrando em toda a esfera da sociedade. Um abraço e outra, gente. Nós só temos que temer a um, tá? Muita gente vai falar, Bruno, você não tem medo de ameaça? Não tenho medo nenhum. Não há uma folha, não cai uma folha de uma árvore sem que o Criador permita. Então, eu só temo a um, é aquele que me criou. E todos nós deveríamos temer somente a ele. Então é isso, gente. Eu não temo a homem nenhum, não temo... Quem é outro homem para me fazer ter temor dele? Não tem. Eu só temo aquele que me criou e mais nada. Então por isso eu faço esse trabalho aqui para vocês. Então fiquem com o vídeo aí do John Kennedy pouco antes de sua morte. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.